A Rádio e TV Fraternal apresenta mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante, Ivaldo Ramos Salles, com o tema, Amar e Aceitar o Próximo. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite, amigos. Gratidão por estarem aqui para a gente conversar mais um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Na verdade, a gente vai conversar hoje sobre algo que provavelmente vocês nunca escutaram, nem seguindo a doutrina espírita, nem na literatura espírita. Nós vamos falar hoje sobre amar ao próximo. Pois é, né? Isso acho que é a coisa que a gente mais ouviu durante todas as nossas vidas espíritas, né? Amar e aceitar ao próximo. Na visão de Jesus, evidentemente. E esse capítulo, esse assunto, Jesus conta uma parábola que vocês também já devem conhecer, mas que vale a pena a gente relembrar. A parábola do samaritano. A parábola diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado por alguns salteadores que tiraram o que ele tinha, surraram-no e deixaram quase como morto, jogado na beira da estrada. Veio um sacerdote, descendo também pelo mesmo caminho de Jerusalém. Quando o avistou, se afastou, atravessou para o outro lado da estrada e seguiu em frente. Logo em seguida, veio um levita, um auxiliar do templo, também pelo mesmo caminho, e também teve a mesma reação. Viu o homem caído no chão, como se estivesse morto, atravessou para o outro lado da estrada e seguiu em frente. Pelo mesmo caminho, alguns instantes depois, veio um samaritano. O samaritano, ao prestar atenção no homem caído, apressou em ver as condições em que ele estava. Verificou que ele não estava morto, que ele estava necessitando de muitos cuidados, limpou parte das suas feridas, e como ele não estava ainda reanimado, colocou-o sobre sua própria montaria e encaminhou-se para uma estalagem mais à frente na estrada. Passou a noite com ele. E na manhã seguinte, falou para o dono da estalagem: olha, aquele rapaz que chegou comigo ontem, ele ainda está com dores, ainda está muito necessitado. Eu tenho um compromisso, preciso ir até a próxima cidade. Mas vou deixar aqui as despesas pagas do que foi até hoje. Vou deixar uma parte de dinheiro também para você usar, se for necessário, porque eu peço que você cuide dele até eu voltar. E se tiver mais algum gasto, na hora que eu voltar, eu te reembolso. E Jesus falou isso em resposta a um doutor da lei, alguns dos seus apóstolos e muitos discípulos que estavam presentes.
Como é que ele contou essa história? Porque o doutor da lei perguntou para Jesus o que ele deveria fazer para ganhar o reino dos céus. E Jesus perguntou para ele: o que diz a sua lei? O que diz a Torá? E o doutor da lei disse: bom, na Torá diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Ele falou: pois é. E dessa história que eu acabei de contar, quem foi o próximo daquele homem que foi surrado e roubado? E o doutor da lei disse: ora, aquele que cuidou dele. E Jesus falou: pois então, vai, faz isto e conseguirás chegar ao reino dos céus. Interessante essa história, né? Principalmente porque, se a gente levar em consideração a época em que ela foi contada, a época de Jesus, os samaritanos e os judeus não eram bons amigos. Porque, segundo os judeus, os samaritanos pertenciam a uma categoria que fugia à tradição e à lei dos judeus. Os samaritanos eram como se fosse um descendente diferente. Não era um descendente puro, era misturado. Ele não aceitava todos os livros do Velho Testamento, aceitava apenas a Torá, os 5 primeiros livros, segundo a história, escritos por Moisés. E mesmo assim, eles só aceitavam os 5 primeiros mandamentos. Por isso, o doutor da lei, ao se referir à resposta de Jesus, de quem havia sido o próximo, ele não disse o samaritano, porque até isso eles evitavam de falar. Ele falou aquele que o cuidou dele. Trazendo para os nossos dias, eu gostaria que a gente refletisse em algumas coisas. Por exemplo, dentre os 5 elementos que tem na história, quem foi o próximo com que nós nos identificamos? Como na nossa vida, no dia a dia, quando nós percebemos, encontramos, cruzamos com alguém que esteja necessitando de auxílio, de ajuda, de uma palavra, quem abre as portas, atende o telefone, vai na casa da pessoa e faz o papel do samaritano? Quem escuta pacientemente o próximo? Quem entende que o próximo é um irmão? Um irmão criado pelo mesmo Deus que nós adoramos. Um irmão que tem as mesmas necessidades, as mesmas curiosidades, os mesmos reflexos em conter as ações da vida, tanto quanto nós. Quantas vezes
nós nos distraímos e vamos atrás de pessoas que apenas pensam no presente e no mundo. Quantas vezes nós somos alvos fáceis de salteadores que nos enganam, que nos arrastam para lugares onde, se nós pensássemos um pouco, talvez não fôssemos acompanhar ninguém? Como nós fazemos na nossa vida para sermos parecidos com o Salvador, com aquele que tomou conta da condição impossível que o moribundo se encontrava, sem se preocupar em que raça que ele era, apenas cuidando para socorrê-lo e tirá-lo dali, daquela estrada, porque era uma estrada perigosa. Quantos de nós fazemos isso na nossa vida hoje? Quantos de nós garantimos a pureza, ou pelo menos a justeza dos nossos pensamentos? Porque a doutrina espírita nos diz que nós somos e espalhamos no caminho em que andamos, no lugar em que trabalhamos, na casa em que moramos, as energias que o nosso pensamento carrega. E dependendo da energia que nós carregamos, como nós aceitamos o nosso próximo? Fazemos diferença com alguém que tem um emprego que pode nos garantir facilidades? Com alguém que tem uma bolsa recheada de dinheiro que possa nos garantir ajuda se precisarmos? Ou temos a consciência, a honestidade, a ética, a fraternidade, para tratarmos o nosso próximo como irmão, como alguém que está caminhando conosco, dividindo essa vida, esse caminho, esta experiência que nós estamos vivendo hoje. Como nós estamos nos comportando com relação aos outros? Com dificuldade? Com distanciamento? Será que nós ainda temos o sentimento da inveja? O sentimento da vingança? O sentimento do egoísmo? Alguém pode dizer assim, mas puxa vida, nós estamos num planeta de expiação e provas, ainda temos que passar por essas coisas. É verdade. Mas também temos que nos esforçar. Fazer o nosso melhor. E procurar auxiliar, ajudar o nosso próximo da maneira como nós conseguirmos fazer. Não precisamos ficar perfeitos de um dia para o outro. Não precisamos amar todo mundo de um dia para o outro. Mas as pessoas que cruzarem o nosso caminho precisam, e essa é a vontade
do nosso Mestre Jesus e do nosso Pai. Que as pessoas, quando saírem da nossa frente, do nosso lado, do caminho ao nosso lado, desta experiência conosco, saiam um pouco melhores. Que não tenham muitas negativas com relação ao nosso comportamento. Porque nós devemos amar ao próximo da mesma maneira que nós queremos ser amado pelos próximos. Essa é a pergunta que nós temos de fazer. Será que eu vou me preocupar com a possibilidade de contaminar-me com alguém e não ajudá-lo e deixá-lo sozinho, largado em um canto da estrada, como fizeram o sacerdote e o levita? Porque a única explicação que eu entendo possível para que eles não tivessem auxiliado o moribundo era uma prescrição que existia na lei, que se ele estivesse morto, eles seriam contaminados pela impureza do cadáver. Mas eles não tinham certeza. Eles não sabiam se ele estava vivo. E se ele estava vivo, como estava, podia ser auxiliado, como foi. Quantas vezes nós, por medo, deixamos de ajudar o nosso próximo? Quantas vezes deixamos o nosso próximo passar fome, passar frio? Ah, mas veja bem, ele é de outra religião e será que o Deus que nós adoramos, louvamos, obedecemos, nos deu uma religião para nós seguirmos? Ou será que o Deus nos diz que nós somos todos irmãos, que devemos amar os nossos inimigos? Ah, mas por que eu tenho que amar o meu inimigo? Porque o meu caminho, o final dessa estrada de todos nós, é a perfeição. Então, todos os defeitos que eu tenho hoje, todas as maldades que eu faço hoje, eu e qualquer um, todos os enganos que nós cometemos hoje, tem data de validade, tem data limite, tem prazo para acabar. É bem verdade que para cada um de nós esse prazo é diferente. Para você que me ouve, você pode gastar uma encarnação para transformar um mau hábito em uma virtude. Eu talvez precise de 2, 3, 10. Mas eu e todos vamos conseguir dar um passo à frente.
entender como é que Deus nos olha. Deus é misericordioso, pacífico, justo. Justo porque dentro da lei de Deus existe a lição do fez, recebeu. O que nós espalharmos, o que nós compartilharmos, o que nós dividirmos, seja com quem for, nós receberemos uma parte. Porque nós somos os primeiros a ter contato com essa energia. Nós pensamos, criamos o sentimento cria uma vibração e a vibração se espalha. Se espalha sobre homens, mulheres, animais, plantas, se espalha pelo ar que a gente respira, pelo calor com que o sol nos aquece. Essa é uma condição maravilhosa que muitas vezes a gente não consegue entender. Como é que alguém, uma energia maior chamada por nós de Deus, consegue fazer com que a justiça seja distribuída de maneira igualitária para todos, guardando as diferenças com que cada um de nós espalha e recebe essa lei. Ao menos por inteligência. Nós precisamos aprender do fundo do nosso coração que amar ao próximo é o único caminho para amar a Deus. Porque se a gente não consegue amar quem a gente vê, quem a gente toca, e que é igualzinho a nós, como é que nós vamos amar alguém perfeito, superior, está em nós, mas pela nossa ignorância ele ainda está distante? Que nós não entendemos como é que ele pode amar o meu vizinho, como é que ele pode amar o meu colega de trabalho, que eu não aguento mais. Precisamos amar ao próximo. Precisamos fazer pelo próximo mais do que caridade material. Precisamos aprender a olhar o próximo com um olhar de acolhimento, com um olhar brando, sem julgamento. Precisamos aprender a sorrir, dizendo para o nosso próximo que estamos felizes de compartilhar o nosso caminho nesta experiência. Que estamos felizes por aprender coisas que muitas vezes nem sequer pensamos. Que sejamos
um exemplo não igual a Cristo, porque nós ainda estamos longe, mas precisamos mostrar que estamos nos esforçando. Estamos nos esforçando para fazer as coisas que Cristo fazia e que nós podemos fazer. Cristo se reuniu com 12 apóstolos. Eram seres perfeitos? Não. Todos tinham seus problemas, suas dificuldades, seus maus hábitos. Judas Iscariotes pensava que Jesus vinha para ser o libertador. O Salvador que ele acreditava que Jesus era o Salvador do jugo romano. Será que Jesus não sabia quem Judas era? E acolheu. Tanto acolheu que quando foi crucificado, ele foi buscar Judas no umbral, que provavelmente estava no Vale dos Suicidas, porque provavelmente foi atraído pela energia que tinha lá. Provavelmente, depois do desencarne, entendeu quem era Cristo e se culpou profundamente. Pedro, em algum lugar da Bíblia está escrito, em algum lugar do Novo Testamento está escrito que Jesus proibiu Pedro de portar uma espada? A única advertência que Jesus fez foi quando Pedro cortou a orelha do soldado que foi prender a Jesus, dizendo para Pedro: Pedro, guarda a espada na cintura, porque quem vive pela espada perece pela espada. E assim, cada um dos apóstolos, inclusive aquele que ele convidou para ser o seu apóstolo depois da sua crucificação, o apóstolo Paulo, o doutor da lei, Saulo, que se transformou, ele conhecia cada uma das pessoas, Jesus. Sabia que todos eles poderiam se modificar e que deveriam fazer isso quando estivessem prontos. Pedro, por ter negado a Jesus, se considerava como indigno de morrer igual Jesus e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Nós hoje estamos na transição planetária. Já estamos
sentindo a mudança da energia da Terra, sentindo as mudanças que estão acontecendo. Não devemos ficar temerosos. Confiemos. Continuemos amando o nosso próximo. Continuemos servindo de mensageiros, de carteiros de Jesus. Continuemos firmes e fortes, para que possamos crescer um pouco mais, avançarmos mais um degrau nessa escada evolutiva que nós estamos. Que nós possamos entender que a nossa finalidade é sermos, daqui a alguns milhares de anos, um Jesus tomando conta de um planeta com uma população igualzinha a essa que nós somos hoje. E vamos ter amor, consolo, sabedoria para mostrar para os irmãos tudo aquilo que nós estamos hoje aprendendo e vamos aprender nos próximos anos. O próximo que nos irrita, que nos incomoda, é igual ao eu de alguns anos ou algumas encarnações passadas. E nós já temos o conhecimento suficiente para saber isso. Para saber que a nossa finalidade, que o nosso caminho, que a nossa energia precisa nos levar muito mais à frente. Porque existem na nossa galáxia, neste universo, e em quantos outros universos existem, seres que precisam de ajuda. Alguns nós precisamos falar do Evangelho de Jesus, mas alguns nós vamos precisar pegar pela mão, de maneira confortável, amigável e a convite, para que nos acompanhe, sabendo o que é necessário para alcançar a graça de Jesus. Que nós todos possamos refletir sobre isso e fazer o nosso melhor. Que hoje eu consiga fazer melhor do que o que eu fiz ontem. E que amanhã eu consiga melhorar um pouquinho isso. E no dia seguinte mais, e mais, e mais. Uma boa noite a todos e uma ótima semana. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal.
Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.